Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Terça-feira, dia 25 de junho de 2024. A gente ao vivo aqui, voltando aqui no Rede Verdade, para você que acompanha e gosta de política, nesse ano eleitoral, inclusive, muitas articulações aí para os embates eleitorais aqui na Paraíba. O meu convidado de hoje, deputado federal pelo Podemos, Leonardo Gadelha, está aqui conosco. Deputado, muito boa tarde, seja bem-vindo. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui no Rede Verdade, viu? Boa tarde, Luiz. Obrigado pelo convite, sempre à disposição. Nesse retorno aí do São João, passou por aqui mesmo, conseguiu, inclusive, cumprir as agendas políticas que eu vou querer saber lá em Campina Grande, viu? Deputado, você já veio algumas vezes aqui, inclusive na mesma condição, ou seja, do suplente de deputado assumindo ali interinamente o mandato de deputado federal. Eu fiz uma pergunta no rádio, queria repetir aqui para a gente começar a entender. É mais difícil fazer esse trabalho e exercer esse mandato ali de 4 meses, aí para, aí passa um tempo, aí volta e tal? Que exercício é esse que tem que ser feito? Pois é, claro que me enche de orgulho poder representar os paraibanos mesmo na condição de suplente. Agora, há uma série de restrições ao trabalho do suplente. O suplente, por exemplo, não pode ocupar a liderança de partido, não pode ocupar a presidência de comissão. Para além disso, ele tem muita dificuldade de ver as suas matérias prosperarem, porque o deputado, ao apresentar um projeto de lei, apresentar uma proposta de emenda à Constituição, ele precisa trabalhar, conversar com o relator, fazer com que ela ande, com que ela tramite. Então, há uma série de restrições que torna mais dificultoso, efetivamente, o trabalho do parlamentar que está no exercício. Mas, mesmo assim, é uma missão realmente muito honrosa. Você tinha dito lá, a gente estava agora há pouco no rádio, você disse, olha, todas as matérias que eu apresentei quando estive na condição do exercício do mandato, elas foram arquivadas, porque quando acaba a legislatura, se arquiva aquilo. Esse é um dispositivo regimental. Terminou a legislatura, todas as matérias que não prosperaram, que não foram até o plenário, elas são naturalmente arquivadas. E agora o meu trabalho é desarquivá-las, apresentá-las uma vez mais e aí iniciar um novo trabalho de convencimento. E aí, onde é que você vai priorizar? Me parece ter um trabalho de priorização, porque você não vai abraçar o mundo nesse sentido. Onde é que você vai priorizar para esse momento agora? Luiz, eu tenho falado muito, eu sei que talvez seja um tema que não esteja ainda no radar da opinião pública paraibana, mas eu posso assegurar que ele é fundamental para o nosso futuro, que é a regulamentação de novas tecnologias. Elas vão invadir a nossa vida de maneira avassaladora e é necessário que o parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados em particular, comece a fazer essa discussão. Alguns parlamentos no mundo já iniciaram. A União Europeia foi a primeira a extrair uma grande legislação sobre o uso de inteligência artificial. E isso foi em 2023, é algo muito recente. O Brasil precisa ter um papel protagonista nesse processo, porque, eu repito, ele vai mudar o nosso modus vivendi. E eu não estou falando de algo que vai nos impactar daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos, como a gente costumava falar sobre novas tecnologias. Eu estou falando de algo que vai mudar a nossa vida daqui a alguns meses. É possível que uma nova versão do ChatGPT, que essa, a mais recente, já mostrou do que é capaz, revolucione completamente algumas tarefas e acabe com alguns empregos que hoje existem, que são muito seguros. A gente precisa ter essa preocupação e essa vai ser realmente uma das pedras de toque do meu mandato. Agora, deputado, aqui no Brasil, quando se fala desse assunto aí, quando você bota a palavra regulação ou regulamentar qualquer área, especialmente essa da tecnologia, enfim, e entra ali das comunicações nesse sentido, as pessoas já colocam ali, em função dessa doença que o Brasil acabou, enfim, se acometendo, da polarização, do radicalismo, as pessoas transferem isso como censura, como... E aí, como fazer esse debate nesse sentido? Você tem uma visão um tanto quanto mais límpida sobre essa história de regulação, inclusive das Big Techs também aqui no país? É fundamental que a gente tenha clareza sobre todo esse debate. Acho que você foi muito preciso e, efetivamente, a gente tem vivido uma ebulição permanente na discussão, ao invés da gente ir ao cerne da questão, saber se aquela proposta é benéfica ou é maléfica para a sociedade brasileira, se ao fim e ao cabo ela vai produzir resultados positivos ou negativos. A gente se apega muito mais à sua origem, se ela vem de um deputado de um determinado grupo político, ou se ela vem de um senador de outro tanto. É necessário que a gente tenha um pouquinho mais de calma, de serenidade, especialmente no que diz respeito às novas tecnologias. Você falou das Big Techs. Elas podem ter um poder inédito na história da humanidade. Quem dominar a inteligência artificial vai ser capaz de desempenhar tarefas que hoje são desempenhadas por milhares e milhares de pessoas. Uma única ferramenta, uma única máquina vai substituir milhares e milhares de trabalhadores. E todo esse controle na mão de poucas empresas, como efetivamente está se desenhando, é extremamente perigoso, é extremamente nocivo. Os governos estão se dando conta disso. É necessário que o Brasil comece a colocar essa agenda na ordem do dia, como prioridade nacional. Eu repito, eu sei que muitas pessoas ainda escutam isso e pensam que a gente está tratando de ficção científica, mas eu posso assegurar que isso vai invadir a nossa vida de maneira avassaladora. Daqui a alguns meses, todo mundo vai estar lidando com inteligência artificial de uma maneira ou de outra. A maioria dos fabricantes de celulares já estão colocando dispositivos de inteligência artificial que vão permitir às pessoas fazer projetos, discursos, relatórios,
todo o trabalho de natureza eminentemente intelectual poderá ser substituído por um dispositivo de inteligência artificial. Isso implicará, ao fim e ao cabo, na perda de inúmeros postos de trabalho. A gente tem que começar a ter contato com isso. Agora, é claro que existirá um nível ideal de regulamentação. A gente também não pode cessear o avanço científico. E encontrar esse ponto de equilíbrio é que é o grande desafio. Nesse sentido aí. Quais outras pautas você vai conseguir, enfim, priorizar agora para esse mandato? Luiz, acho que um tema muito importante para nós paraibanos, para nós brasileiros, é o da formação técnica. Para além da chegada dessas tecnologias, a gente percebe que a produtividade no Brasil ainda é baixa. E eu acho que faltam equipamentos para o ensino técnico e falta a gente fazer uma sintonia entre esses equipamentos e aquilo que o mercado está precisando. Acho que a gente precisa tratar desse tema com urgência, até para atender essa nova realidade que vai surgir a partir de agora. E essa nova realidade também abre possibilidades. Para nós paraibanos em particular, por exemplo, a inteligência artificial será grande insumidora de energia. E aí a Paraíba está muito bem posicionada. Nós vamos ofertar energia para o Brasil e para o mundo. A natureza nos contemplou com muito vento e com sol em abundância. Vamos utilizar isso não só para prover essas necessidades, como até para atrair grandes empresas no futuro. São temas que eu pretendo levar à tribuna e, quem sabe, conquistar massa crítica para transformar em realidade. Descriminalização do porte da maconha está um debate no STF. O ministro Dias Toffoli está dizendo, olha, volta lá para o Congresso aponta isso, que define uma lei, em lugar da gente ficar debatendo isso aqui. Qual é a sua posição? Você tem posição clara sobre isso? Eu queria primeiro falar sobre a forma. Acho que o ministro Dias Toffoli foi muito feliz. A Constituição já prevê esse tipo de remédio. Quando há uma omissão, e é verdade, a gente precisa fazer o meia-culpa, é muito frequente que o Congresso seja omisso em legislar sobre determinado tema. O caminho correto é uma DPF, uma ação de descumprimento de preceito fundamental. O Supremo remete aquela obrigação ao Congresso Nacional, dá um prazo para que ele regulamente e para que a gente possa ter regras claras para a sociedade. Hoje, no Código Penal, já há uma dissociação do que é usuário e do que deve ser feito com o usuário e do que deve ser feito com o traficante. Mas não há um critério objetivo que faça essa distinção. A gente não sabe exatamente que porte. Eu não tenho familiaridade com esse tema, posso dizer sem nenhum tipo de hipocrisia que nunca consumi nenhum tipo de droga, não tenho familiaridade. Mas eu não tenho dúvida que as autoridades policiais, os especialistas da área médica, eles são capazes de nos dizer que quantidade configura o uso próprio e que quantidade configura o porte para o tráfico. É esse tipo de critério objetivo que a gente precisa ter. Se for remetido para o Congresso Nacional, acho que o grande caminho é fazer audiências públicas em todas as unidades da Federação, convidar especialistas da área jurídica, da área policial, da área de saúde pública, para que a gente consiga encontrar o ponto de equilíbrio, saber exatamente qual a quantidade que configura um e outro comportamento. Para a gente entender e a população também conseguir compreender, você precisa ali, ou faz, seja do ponto de vista formal, ou seja do ponto de vista até por consideração, um diálogo com o deputado Rui Carneiro, que abriu a licença para votação de pautas, para votação de projetos, ou seja, existe essa relação ali simultânea do suplente com o titular do mandato. Para isso, ou de certa forma, você tem ali aquela autonomia naquele tempo, naquele momento. Luiz, Rui é extremamente generoso, foi generoso no seu gesto de tirar a licença, não haveria nenhuma obrigação. As pessoas muitas vezes me perguntam se ele era obrigado a fazê-lo para ser candidato. Não há. O parlamentar pode disputar a eleição mantendo a sua atuação na Câmara dos Deputados. Então, é um gesto de camaradagem, é um gesto de abnegação, de desprendimento de Rui. E, em momento algum, ele me exige um tipo qualquer de comportamento. Agora, eu também sei da responsabilidade. Eu estou substituindo um dos deputados mais votados e mais bem avaliados da Paraíba. Eu também não posso vir aqui e dar um cavalo de pau, uma guinada de 180 graus. Eu tenho que manter um mínimo de coerência com a atuação que ele tinha, resguardando, claro, algumas convicções, crenças que eu possa ter, que em algum momento se choque. Eventualmente, se isso vier a acontecer, eu teria o direito de me aconselhar com ele, de pedir uma sugestão. Mas não há qualquer linha mestra que ele tenha definido, determinado para a minha atuação. Você tem aí, você aguarda para outubro, dois movimentos da política das eleições de 2024 que teriam reflexos diretos no seu destino ali junto à Câmara Federal. Ou seja, tanto o Rui Carneiro disputando a Prefeitura de João Pessoa, quanto o Romero Rodrigues eventualmente disputando a Prefeitura de Campina Grande, e em ganhando, abririam o espaço titular para que se assumisse, né, o mandato de deputado federal. E aí eu lhe perguntaria, se isso acontecendo, se você é candidato à reeleição. Mas em não acontecendo nenhum dos dois casos, qual é o seu projeto político para 2026 nessa sequência? Luiz, agora há pouco eu brincava com você, né? Eu disputei 3 mandatos de deputado federal e nas 3 vezes eu fiquei na condição de primeiro suplente. Eu acho que é um caso único no Brasil. Eu brinquei agora há pouco com você que eu gosto de me ver como um sujeito persistente, mas há algum momento em que essa linha tênue passa a transbordar para a teimosia. Eu não quero ser um teimoso, eu quero ser um persistente,
correr atrás do meu sonho. Eu respiro isso desde pequeno. Todos sabem da atuação do ex-deputado e senador Marcondes Gadelha, que é a minha grande inspiração, a janela por onde eu fito o mundo. Eu quero ter o direito de representar a Paraíba de maneira integral, com todas as ferramentas, com todos os instrumentos que um mandato permite, faculta. Se efetivamente eu perceber que existem as condições reais para eu lograr isso no pleito de 2026, continuarei sendo candidato a deputado federal. Esse é o meu projeto. Sim, independentemente do resultado agora de 2024. Claro que esse resultado, se Rui se eleger prefeito de João Pessoa, isso me faculta a assumir a Câmara em condição integral por 2 anos, facilita muito uma série de instrumentos, inclusive a canalização de recursos para o Estado, que é algo legítimo, que eu defendo ardorosamente. Acho que a gente deve diminuir um pouquinho, porque quando está se confeccionando o orçamento lá em Brasília, Luiz, raramente eles voltam a olhar para os estados ditos periféricos. A maior parte das políticas públicas está sendo pensado para estados como Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro. Eu estou falando de maneira indistinta, independentemente do viés ideológico de quem esteja no Palácio do Planalto, de quem esteja no governo. A gente consegue corrigir um pouco isso por intermédio das emendas. Claro que essas emendas precisam ter transparência, a paternidade delas precisa ser conhecida, a digital tem que estar ali marcada para que o eleitor possa saber se o dinheiro foi bem empregado. Mas acho que isso faz muita diferença no processo eleitoral. Sim, para garantir quem está lá. As pessoas veem que você trabalhou e que você produziu resultados objetivos para além da função principal do legislador, que é produzir leis. Então, realmente faz muita diferença, é algo que eu vou ter que analisar com muito cuidado, com muito carinho, mas não posso nunca negar que a minha grande vontade é de representar os paraibanos durante 4 anos. Lá em Brasília. Agora, deputado, eu quero falar sobre política aqui muito local, mas eu lhe perguntar dentro dessa área. Você não acha que o Congresso está avançando muito sobre, e aí você que é um estudioso, inclusive, da questão da autonomia dos poderes, da questão da tripartite, né, a tripartição dos poderes nesse sentido. O Montesquieu não estaria assim remoendo no túmulo, vendo o Congresso avançando sobre o orçamento da União de uma forma muito vertiginosa, inclusive, para tomar conta ali do orçamento da União, sendo que é o Poder Executivo a quem cabe ali a questão, o nome já está dizendo, né, de executar com os recursos que tem. Está tendo uma inversão de valores? Você não sente isso? Eu acho que esse é um debate extremamente importante e oportuno que você suscita. A gente precisa voltar a 1988. Marcondes, eu citava agora há pouco, Constituinte vivo. Eu tenho muito esse debate com ele. O espírito da Constituinte era parlamentarista. Essa é a grande verdade. Tanto que se criou aquele plebiscito, 5 anos depois, com a expectativa de que a população referendasse um modelo parlamentarista, que desse poderes ao parlamento. E é por isso que essas janelas todas estavam abertas. O Congresso foi percebendo que as janelas já estavam abertas e começou a adentrar esses espaços. Só começou a usá-las. Começou a usá-las, começou a perceber esse espaço. Porque realmente a pretensão do Constituinte era ter um regime parlamentarista no Brasil. Aliás, eu sou um defensor ardoroso do regime parlamentarista, que acho que ele é muito menos suscetível a crises, muito mais fluido. Mas a verdade é que nós temos um regime presidencial. Depende que a gente bota lá dentro também, né? Mas aí é que tá, porque quando você tem um parlamentarismo, mesmo que você se equivoque, se em determinado momento a gente escolher um primeiro-ministro ruim, um líder ruim, a troca é muito fluida, é muito suave, não há grandes problemas, não há solução de continuidade. Eu acho que essa é a grande vantagem do parlamentarismo. Tanto que dos países desenvolvidos do mundo, o único que adota um regime presidencialista puro são os Estados Unidos, e dos grandes países bem-sucedidos do mundo, democracias bem-sucedidas. As outras democracias bem-sucedidas são todas parlamentaristas. Mas esse é um capítulo que hoje já não pode ser mudado. Nós temos as regras como estão postas. E aí o que precisa? Diálogo. A gente precisa conversar muito. Eu concordo com você. A partir do momento que a gente tem um regime presidencialista, que o executivo tem a função de executar o parlamento, o orçamento, de colocar em prática as políticas e as ações que foram estabelecidas no orçamento, ele precisa ter um grau de discricionariedade um pouquinho mais elevado. Eu acho que isso precisa ser negociado, mas ser negociado pela sociedade, às claras, à luz do dia. Vamos todos tratar desse tema. Porque o que tem havido também é a incursão dos poderes de uma maneira generalizada. No quintal do outro. O judiciário entra um pouquinho na seara do legislativo, o legislativo entra na do executivo e assim sucessivamente. Acho que a gente precisa de um grande freio de arrumação no Brasil. Bom, vamos rapidinho para o intervalo comercial. Na volta, eu quero que você fale sobre esse encontro com Romero Rodrigues em Campina Grande. Reuniu vários deputados federais, senadores, tal, ali em Campina Grande, inclusive Arthur Lira, presidente da Câmara. E aí, se for perguntando, cadê o prefeito Bruno? Por que o prefeito Bruno não foi para esse encontro aí? Você vai dizer aí, porque participou dele, é testemunha nesse sentido aí. Rapidinho, intervalo comercial, 1 minutinho, a gente volta aqui no Rede Verdade.